Essa financiarização tem algumas consequências muito fortes. Primeiro, o lucro passa a ser lucro de curto prazo. Quando passa a ser o impulso para o lucro de curto prazo, você tem uma consequência devastadora. Reduz. O que reduz? Reduz a criação de inovações. Porque o gasto em pesquisa, em tecnologia, ciência e tecnologia, desenvolvimento tecnológico, ele reduz. E isso acontece em todas as corporações americanas. Não que acabe totalmente, não é isso que eu estou dizendo, que proporcionalmente se reduz. Por quê? Porque quando você vai desenvolver tecnologia e ciência, você só pode ter um horizonte. Você não tem outro horizonte, que é o longo prazo. Você tem de ter compromisso com médio e longo prazo. Ninguém vai conseguir produzir lucratividade elevada no semestre. E o lucro que eles perseguem é semestral, não é um lucro anual, é semestral. A empresa tem de apresentar uma valorização das ações, ou então ela é penalizada. Ou então, dentro do conselho de administração dela, tem o que eles chamam um ativista, e ativista lá é um grande dono de fundo de investimento, dizendo: você é um mau gestor. Você não diminuiu o custo das empresas. Você não diminuiu o custo. E como é que é diminuir o custo? Primeiro, tem um que é típico: transfira a produção para outros países que pagam salários menores. Aí você tem o caso da Walmart, em Bangladesh, que tinha uma produção no Rana Plaza, se eu não me engano, de 3.200 trabalhadores, o teto cai e morre 1.100. A chamada outsourcing, né? O fornecimento que não é feito pela própria empresa, é feito fora do país. Então, você tem esse primeiro mecanismo. Segundo mecanismo, diminui os funcionários. Né? Corte o custo do trabalho. Faça as terceirizações necessárias, crie o trabalho intermitente necessário, reduza os salários e transforme esta redução de custo num ganho para o acionista. Essa é a segunda consequência. Então, primeira, você não tem o mesmo impulso, porque você trabalha só no curto prazo, para gerar ciência e tecnologia. E aí tem até uma senhora, uma mulher, que ela é muito interessante, ela chama Mariana Mazzucato. Ela escreveu um livro que eu acho muito revelador a respeito da questão da ciência e tecnologia. Ela mostra que as principais inovações que ocorreu nos últimos anos, a tecnologia do toque, do touch, isso que criança nasce fazendo hoje, né? Que é uma coisa estranha, como eles sabem fazer, né? Tecnologia do toque, o GPS, a internet, tudo isso, ela é fruto dos laboratórios, né, até alguns militares de pesquisa tecnológica dos Estados Unidos. E aí tem uma consequência também da financiarização que é muito interessante, que chama: vamos para aqueles paraísos fiscais. Não vamos, apesar de usarmos a infraestrutura, todas as instituições de ensino, né, de produção de ciência, de produção, de formação de profissionais, vamos para fora do país, vamos procurar uma offshore para não pagar emprego, para não pagar imposto. E aí é um fenômeno.
No mundo inteiro, há uma queda das tarifas impositivas e há uma redução do imposto. E há também uma rede de paraísos fiscais. A rede de paraísos fiscais, como o próprio nome indica, é paraíso fiscal. Para que é paraíso fiscal? Para não pagar imposto. Esta é a maior parte do dinheiro lá, porque esse dinheiro que é o dinheiro da economia internacional, das grandes empresas, são trilhões e trilhões de dólares. É óbvio que nos paraísos fiscais também tem o dinheiro da droga, tem o dinheiro do terrorismo e da corrupção. É óbvio. Mas a grande parte do dinheiro dos paraísos fiscais é dinheiro para não pagar imposto. E não chama paraíso fiscal de graça, né? Tem até um livro de um senhor, que, se eu não me engano, chama Jean Stigler, que chama A Suíça Lava Mais Branco. Por razões óbvias, né? Que a Suíça lava mais branco. Não, mas é que ele estudou a questão dos paraísos fiscais. Vejam, senhores, que o G20 surge em 2008, em torno da crise, da grande crise, que nos Estados Unidos se chama a Grande Recessão de 2008. Por que surge, naquela época, o G20? Surge como uma reação dos principais países do mundo, e aí é bom dizer que o presidente Lula teve uma grande participação nessa exigência de que não só os G7, os 7 países, que virou depois G8, fossem os países que participassem do Fórum Mundial para discutir a crise, que o G20 refletisse a situação nova que o mundo vivia, que não era só aqueles países, mas tinha todos emergentes surgindo, a Índia, o Brasil, a África do Sul, a Argentina, a Turquia, a Arábia Saudita, enfim, uma porção de países que tinham surgido e que eram extremamente relevantes para a discussão da questão da crise internacional. Bom, nas reuniões do G20, saibam os senhores que um dos itens mais importantes era uma discussão a respeito dos paraísos fiscais, justamente porque percebia-se claramente que havia um grande, vamos dizer assim, um grande vazamento de recursos de todos os países, principalmente do que era o lado financeiro desses países, um grande vazamento dos seus recursos fiscais. E aí é interessante que uma das características do neoliberalismo e da financiarização é desregulamentar aquilo que interessa para uma maior especulação financeira. E o que é que interessa? Duas coisas, não é só isso, mas duas coisas certamente interessam. Três coisas, vamos dizer, até para a gente entender depois o que está acontecendo aqui no Brasil. Interessa, primeiro, reduzir a tributação sobre ganhos de capital. E daí nós escutamos a vida inteira dizer, no Brasil, a carga tributária é muito elevada. Não é uma mentira isso, é verdade, a carga tributária é muito elevada. Para quem, cara pálida? Para quem? Perguntaria, né? Porque é a própria pergunta, para quem, cara pálida? Para trabalhadores e classe média, para aqueles que vivem dos rendimentos de salário ou equivalentes, ou dos rendimentos do seu trabalho. Para quem ela é baixa? Ela é baixa em todo o mundo.
e também no Brasil, em alguns casos, até chega a extremos, ela é baixa quando se trata de tributar ganhos de capital. Aí é que entra essa primeira grande questão do neoliberalismo e da financiarização. Porque, veja bem, no passado, os estados de bem-estar social só sobreviveram porque tinham uma carga tributária elevada para esses setores de alto rendimento. Porque, senão, eu perguntaria a vocês, da onde que sai o dinheiro para construir as universidades que construíram, os hospitais que construíram, as habitações que construíram? Da onde saiu? Saiu do fato de que, no estado de bem-estar social, você não tinha um estado mínimo. Estado mínimo significa aquele que morre de fome, aquele que não arrecada, aquele que só se escora em cima dos trabalhadores, dos que ganham rendimentos. Aí está fincada uma das características fundamentais, a desregulamentação integral do pagamento de imposto é o objetivo. É isso que o Trump estava fazendo, e vocês viram que teve até algum grupo de empresários que falaram, não, nós queremos pagar imposto. Porque desconstrói um país. Nós, aqui no Brasil, temos uma situação extremada. Nós temos imensa dificuldade em tributar. Vocês lembram perfeitamente, porque ocorreu aqui, do pato amarelo lá na Avenida Paulista. E o que dizia o pato amarelo? Não paga o pato. Como diz o macaco Simão, é o país da piada pronta. Não paga o pato significa não pago o imposto, não quero ser tributado. E aí, nós somos o país que não tributa dividendos desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Em 95, eles passaram a não tributar a dividendos, alegando que isso implicaria numa melhoria dos investimentos. Não sendo tributado, ele investia. Isso eu posso dizer para vocês com muita tranquilidade que é uma falácia. Você pode reduzir o investimento, eu experimentei. Você pode reduzir o investimento, a tributação, não investem. O que fazem? Principalmente, pegam aquela redução e aumentam a margem de lucro, ao invés de transformar aquela redução em aumento da capacidade produtiva ou do emprego. A segunda questão é a desregulamentação das atividades financeiras. A desregulamentação das atividades financeiras tem a ver de quanto, ou seja, quanto uma empresa pode se alavancar. Como é que você vai regulamentar aquele mercado que é o mercado, vamos dizer, cinzento, que ninguém sabe direito quem é? Vamos dar um exemplo? No Brasil, as grandes empresas têm bancos? Vocês acham que tem? Qual, por exemplo? Tinha um banco, tá certo. Quem mais? Certo, quem mais? Todas as automobilísticas têm. Mas vamos lembrar que a JF tem banco e que o atual ministro da Fazenda, ele dirigia o banco da JF. Vamos lembrar disso. É alguma das coisas interessantes do nosso país que passa bastante, passa batido. Mas a JF, que é uma holding, ela tinha um setor financeiro. Todas as grandes empresas têm um setor financeiro ou têm uma tesouraria. A sua tesouraria funciona como banco. Não há grande empresa no Brasil que não se financiarizou. Não há. Quando nós reduzimos os juros a 2,5% em 2013, não houve muita comemoração.
E nós ficamos estarrecidos, que não havia nenhuma comemoração. Por quê? Porque, no caso do Brasil, uma parte, não só, o Brasil ele não vai contra a tendência da financiarização, porque não depende isso do governo, isso são forças que o governo não controla, mas, sobretudo, porque, além disso, ele é sócio da dívida. Eles ajudam no giro da dívida interna. Depois, na segunda aula, eu vou explicar direitinho para vocês como é que acontece, quais são as resistências e como é que nós teremos de mudar isso. Mas vamos lembrar também que no Brasil nós temos um grau de oligopolização do setor financeiro, o propriamente bancário, elevadíssimo. Nós temos 5 grandes bancos só. Banco do Brasil, Caixa, Itaú e Santander. E o Plano Real... Estamos quase deixando de ter, né? Acho que para deixar de ter vai ser difícil. O que eles podem é vender. Sei, continuará tendo. Mas é diferente, eles não têm como quebrar a Caixa, como eles quiseram no passado, na época do Fernando Henrique, nem quebrar o BB, como quiseram na época do Fernando Henrique. Porque naquela época usava para privatizar. Antes de privatizar, você quebrava as empresas. Vamos lembrar disso? Eu lembro disso, que fizeram isso com a CRT, fizeram com várias empresas elétricas. Quando o Lula chegou, em 2003, estavam, tanto o BB como a Caixa, estavam caidaças. Mas eles estão precarizando o atendimento. Não, isso é outra coisa, querida. Você não quebra um banco. E o pior de tudo é que você não quebra um banco precarizando o atendimento. Você precariza o atendimento. Para você quebrar um banco, você tem de mexer no fund. O que eles estão quebrando já, o que eles farão depois, a gente pode discutir depois. Mas o que eles estão, a quem eles estão ferindo de morte é o BNDES. Tirar o fund do BNDES quebra ele. Torna ele inócuo. Agora eles estão fazendo isso. O Banco do Brasil e a Caixa, eu acho que aí é uma... Por que vai ter a terceira etapa do golpe? É por conta dos maus olhos do Lula? Não. O Lula sempre fez um governo para todos. Não é por isso, é porque eles sabem que o Lula jamais venderá o BB e a Caixa. Então, não pode deixar o Lula estar em 2018, porque eles querem privatizar o BB e a Caixa. Eles querem privatizar, se não o todo, uma parte da Petrobras. Querem privatizar toda a Eletrobras. Querem continuar vendendo terra para estrangeiros sem o menor problema. E tudo indica que não vão conseguir fazer reforma da Previdência, vão querer tentar outra vez. Mas, voltando à questão do setor financeiro. Então, nós vimos que a desregulação também diz respeito a leis que exigem um maior controle sobre a atividade financeira. Nos Estados Unidos, eles vivem criando a lei e derrubando a lei. O Obama cria uma lei que não é barra pesada, mas regulava, que chama Dodd-Frank. O Trump vem e acaba com a lei. No caso do Brasil e no caso dos Estados Unidos, há um grande problema que a gente tem de lidar com ele, que é o caso da captura. O setor financeiro tem uma grande habilidade em capturar. O quê? Ele captura quem? Ele captura reguladores, agências reguladoras, reguladores em geral, agências em particular, captura
intelectuais, jornalistas econômicos, e nós sabemos o quão capturados são. E qual é a base da captura? A base da captura, ela se desdobra em cada oportunidade, né? É aquela, o mercado tem sempre razão. Como se tivesse um ser superior, que se chama mercado, que nada mais é que os setores econômicos dos bancos dizendo para o conjunto da sociedade o que deve ser feito. Então, o mercado tem sempre razão. O mercado sempre está correto. Agora, vocês me perguntem, isso não é de uma cara de pau imensa? É. Mas veja bem, eles fizeram isso após a maior crise depois da de 29, que foi a de 2008. Quem quebrou o mundo em 2008 foi o mercado financeiro, foi a financiarização. E, mesmo assim, tem gente que diz para a gente, com a cara mais lavada do mundo, que o mercado tem sempre razão. E nós somos obrigados a aceitar diante desses doutos. Não somos. Nós não somos obrigados a aceitar essas versões. No Brasil, isto está claro. Nós vivemos estes momentos. Por que é bom e importante a gente olhar um pouco, antes de olhar no Brasil, olhar um pouco como é que acontece lá fora? Porque lá, mesmo não havendo um golpe, é essa a versão dominante depois deles terem quebrado o mundo. Isto é algo que nós temos de tornar bastante perceptível para nós mesmos. Além disso, tem uma outra consequência que agora nós devemos nos deter nela. E o que acontece com a democracia? O que tem acontecido com a democracia? Eu acho que o que tem acontecido com a democracia em todos os países é muito grave. O que acontece? Quando o Estado deixa de ser relevante para as pessoas, quando ele não atende mais às demandas do conjunto da sociedade, e vamos lembrar bem, quando você reduz a presença do Estado, você não reduz a parte do Estado que é voltada para sustentar as atividades dos grandes grupos oligopolistas. Você reduz a presença do Estado para suportar a situação das pessoas mais pobres ou mais necessitadas. Esta redução, né, o fato de uma família perceber que ela está pior hoje do que estava há 30 anos atrás, leva a essa parte da população a ter uma visão de que o governo é irrelevante, a política é irrelevante. Quando o governo, a política é irrelevante, a participação dessa pessoa na atividade política, que não é só necessariamente votar, mas ela se enfraquece. E uma versão salvacionista, uma versão intolerante, uma versão que atribui a outro e que atribui a um inimigo externo qualquer o que está acontecendo naquela sociedade, ela é mais facilmente absorvível. E aí vocês vejam como, nos últimos anos, os movimentos de extrema esquerda, de extrema direita, prosperaram. A extrema esquerda não prosperou, quem prosperou foi a extrema direita. E isso você vê na Europa, né, recentemente, por exemplo, na Alemanha,
surgiu depois da Segunda Guerra Mundial o movimento, que é o AfD, que é o movimento de extrema-direita. Você tem o mesmo fato ocorrendo na França. Você tem estes fatores aparecendo aqui no Brasil. Mas é algo interessante porque está baseado também numa intolerância instigada. Numa intolerância instigada que está baseada tanto na justiça do inimigo, como, por exemplo, nos Estados Unidos, no Patriot Act, o ato patriota que permitia a prisão e a investigação de qualquer pessoa no entorno do 11 de setembro, e agora ainda, que permitiu o surgimento de uma excrescência chamada Guantánamo, na qual você tem algo que ninguém fala. Há um grande silêncio em torno de Guantánamo. Porque Guantánamo é extremado, é um extremo. Em Guantánamo tem pessoas que são pessoas nuas. Nuas porque elas não têm a pele do prisioneiro de guerra, não têm a pele do prisioneiro político, não têm a pele, por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, não tem a pele do judeu. Eles não têm pele, eles estão nus, não são cidadãos, não são nada. Este processo é um processo extremado do ponto de vista do que ocorreu nos últimos anos no mundo. Esta é um fenômeno extremado, mas ele mostra uma tendência do convívio de um país com uma instituição democrática com algo que nós podemos dizer que seria uma excrescência até numa ditadura. Até numa ditadura. E isso é algo que nós temos de pensar, porque é fundamental que hoje a gente avalie o surgimento de outros métodos de disputa política, de combate político. É certo que todos os grandes pensadores da guerra disseram que a guerra era política por outros meios. Na guerra, você destrói fisicamente o inimigo. Você simplesmente o mata. Bombardeia populações, destrói países, como fizeram em partes da Síria, no Iraque, no Afeganistão. Na guerra você faz isso. Mas quando você mantém fora da guerra a democracia, você pode usar as leis como armas bastante mortíferas. Porque a lei pode matar a cidadania, o estatuto civil, pode matar a condição de cidadão de uma pessoa, impedi-la de falar, porque ela não tem direito de se expressar, porque trata-se de uma pessoa criminosa. Essa discussão do Komarov, que é um pensador americano, sobre a variante, a guerra como warfare, e a variante nova como lawfare, ou seja, a substituição das armas pela lei, é algo muito interessante, porque dá conta de uma discussão que ocorre sobre os Estados Unidos e sobre os países desenvolvidos. A possibilidade de haver parcelas das suas instituições corroendo a democracia. Citam muito a justiça do inimigo. A justiça do inimigo é uma decorrência do lawfare.
Você quer destruir o inimigo. No Brasil, isso também é uma característica que nós estamos assistindo. Mas, voltando, essa tríade do neoliberalismo, financiarização, desigualdade e democracia mitigada, democracia afetada, ela explica também por que na América Latina surgiu os processos de impeachment. Os processos de impeachment que começam em Honduras, passam pelo Paraguai, chegam aqui no Brasil e, de uma certa forma, mesmo não ocorrendo em outros países com o mesmo padrão, né? Impeachment, sem crime de responsabilidade, uma relação jurídico-política. Por exemplo, na Argentina, você tem uma repetição muito parecida com o Brasil das relações de desconstituição jurídico-políticas dos adversários. Então, não é um fenômeno lateral. Isto não é um fenômeno lateral. E ele diz respeito a uma outra questão, a crise de representatividade que se vê em todas as sociedades desenvolvidas. A discussão sobre, a cada dia que passa, menos pessoas comparecem para votar. A crise de representatividade que leva também a uma perda de expectativa que a eleição leve a modificações. Isso é muito grave, porque pós Segunda Guerra Mundial são fenômenos que surgiram nesse, vamos dizer, último ciclo, com o acirramento do neoliberalismo.